prezados professores do primeiro e do segundo ano. Estou aqui para desejar a vocês um curso muito interessante, um curso que enriqueça a sabedoria que vocês têm. Ninguém é tão importante na vida da criança quanto o professor que ensina a mesma a ler. Porque é uma descoberta do mundo. Ela se sente com a autoestima lá em cima quando começa a ler. Quando ela passa na rua e começa a ler as propagandas, os nomes das lojas. E você marca a vida da criança. Eu, hoje, ainda me lembro com saudade da minha primeira professora. E é assim que nós vivemos nos dias de hoje. Você marca a vida da criança. Você tem uma responsabilidade muito grande, que é alfabetizar com prazer, com alegria, sem medo. Porque o medo da criança aflora nessa época, porque ela tem medo de não aprender. Muitas crianças sonham à noite com as letrinhas. Eu me lembro que meu filho, nessa idade, um dia acordou e falou: mãe, as letrinhas estão correndo atrás de mim. Porque a preocupação ao juntar as letrinhas e não conseguir saber o que está escrito. Por isso, meus queridos professores, eu desejo que esse curso ajude a vocês a serem mais eficientes, porque eficientes vocês já são, mais ainda, para que consigam o sucesso dos seus alunos. E eu tenho a certeza que, conseguindo o sucesso dos seus alunos, você estará realizado. Olá, pessoal, boa noite a todos os participantes da live Desafios da Alfabetização no Contexto do Ensino Remoto. Essa live, ela surgiu de uma parceria com o Instituto Alcoa, que oferece para a rede municipal o programa ECOA. O ECOA tem foco, no trabalho da gestão escolar esse ano, e ele é ofertado para 10 escolas da rede municipal. Através do ECOA, nós tivemos a oportunidade de conhecer o CENPEC, que é o Centro de Estudo e Pesquisa em Educação, Cultura e Ação Comunitária. E, através do CENPEC, também conhecer as pesquisadoras e as professoras que estarão com a gente essa noite, Sônia Madi e Maria Helena Bertolini. A Secretaria de Educação levantou questionamentos das professoras alfabetizadoras da rede, e essas angústias foram repassadas às nossas queridas colaboradoras, que vão, nesse bate-papo, tentar sanar um pouco dessas questões. Nós teremos 1h15 de conversa entre elas, e quem quiser pode colocar as perguntas utilizando o chat. No final da live, nós voltaremos aqui para responder essas questões. Caso não dê tempo de responder todas as questões, elas serão encaminhadas para as professoras e a gente manda as respostas daquilo que não deu tempo, que por acaso não deu tempo, por e-mail depois para as unidades escolares. Vou apresentar as duas professoras. A Sônia Madi é mestre em Educação pela USP, já atuou como professora, como coordenadora pedagógica, como diretora de escola. Ela foi uma das idealizadoras da Olimpíada de Língua Portuguesa e trabalhou, inclusive, na elaboração do currículo do Estado de São Paulo, na gestão do Paulo Freire. Que honra, da Sônia Madi. E a Maria Helena, que é socióloga, especialista, mestre e doutora em educação, sempre na área da sociologia. Ela já passou por todos os segmentos da educação. Eu tenho certeza que elas terão muito a contribuir e a dividir com a gente nessa noite.
uma boa palestra para todos. Obrigada. Não é Maria Helena? Ah, tá. Então tá bom. Eu estou achando que a Maria Helena iria falar agora, a secretária de Educação. Então, gente, muito boa noite para vocês. É um prazer estar em Poços de Caldas, e também eu repassei o convite para outras pessoas, amigas, e nós vamos, eu e Sônia, fazemos uma apresentação, sem dúvida nenhuma, mas também uma conversa. Por isso foi uma condição que nós colocamos para o Giovanni, para a gente aparecer as duas, né, Sônia? Para que a gente possa fazer um bate-papo, uma coisa bastante informal, mas também trazendo elementos que, como a Flávia disse, as questões partiram das professoras que estão diretamente ligadas à sala de aula. Então, e as coordenadoras, etc. Então, a nossa conversa pretende ser uma conversa leve e, enfim, vamos ver se dá certo nesse modelo que nós pensamos, né, Sônia? Nossa intenção é que dê. Eu vou fazer uma apresentação que é para manter a gente, porque a gente, ao longo da apresentação, vai ter filmes, e aí a gente não quer se perder, então tem uma apresentaçãozinha junto, tá bom? Então, vou passar a compartilhar minha tela com vocês, e o Giovanni vai me mandando algumas informações se for necessário, tá bom? Pronto. Tudo certo, Giovanni? Tudo, né? Então, assim, né, como foi apresentado pela Flávia, essa formação de hoje para as professoras e professores alfabetizadores, ela faz parte do programa ECOA. Então, gente, eu trouxe de saída, está meio deformadinha a foto, mas eu trouxe de saída essa imagem. Ela pode até ser conhecida por muitos, porque ela rolou na internet, né, nesse espaço que hoje em dia ganhou tanto cenário, né, cada vez mais no nosso mundo, contribui tanto para informar, como muitas vezes para desinformar, mas essa foto, inclusive, não me parece uma foto aqui do Brasil, né, pelos trajes que a pessoa adulta está mostrando, mas é uma pena que a gente não vai poder trocar impressões sobre ela agora, mas ela está evidenciando aí, eu já fiz essa conversa com outras professoras de alfabetização, e ela está evidenciando, sem dúvida nenhuma, né, a professora lá na frente, na tela do computador, dando aula, a avó ou a mãe, né, que a gente não sabe direito quem são essas pessoas, essa pessoa, ela está lá fazendo a lição, ou essa interpretação que eu dou, que vocês podem até dar outras interpretações, mas a avó está aí, está fazendo a lição, e o menininho, que provavelmente um menino dos anos iniciais, está aí de cabeça para baixo, né, parecendo um morceguinho. Então, eu quero dizer com isso, levantar com vocês primeiras impressões a respeito do ensino remoto, que ele vem nesse contexto, no contexto de uma pandemia mundial. A educação tomou para si a tarefa de dar continuidade às suas práticas, né? Então, as escolas se viram nesse papel de dar continuidade ao seu papel principal e função social, que é a educação das gerações todas que vêm. Então, nós estamos tendo variadíssimos casos de ensino remoto, e assim, a palavra que eu acho que exprime atualmente com maior força, com maior firmeza, é a palavra reinventar. E eu tenho certeza que vocês, professores e professoras, coordenadores, supervisoras,
nesses tempos de pandemia, passaram por um processo e passam por um processo coletivo de profunda reinvenção do cotidiano escolar, né? Nós passamos por uma reinvenção. E essa cena, sem dúvida nenhuma, ela tem muito a ver com o que nós vivenciamos. A gente tem crianças que a gente não tem devolutivas, e tem uma série de coisas. Crianças que estão dando devolutivas, e por aí vai. Então, nós partimos, eu e a Sônia, junto com as meninas da Secretaria de Educação, a Fabiana, a Sandra, e com mais pessoas que nós fomos conversando, nesse bate-bola entre nós, a secretaria e as professoras e professores. Então, nós procuramos prestar bastante atenção no que vocês demandavam para a gente, ou nas dúvidas que apareceram por parte de vocês, e que a gente, de alguma maneira, poderia contribuir nesse debate. Então, nós trouxemos a primeira pergunta, nós fomos talvez mudando a ordem delas, mas a primeira pergunta que eu selecionei, que nós selecionamos eu e Sônia, foi: como manter o vínculo afetivo com a criança durante o período de aulas remotas? Então, eu fui até os professores para saber quais eram as formas que os professores buscaram fazer isso. Então, eu trouxe aqui, gente, um pequeno estudo de caso. Eu fui até um professor de uma rede pública, um professor de primeiro ano do ensino fundamental, poderia ser de educação infantil, poderia ser de anos mais adiante, mas eu fui para o primeiro ano, porque nós estamos aqui com um público de primeiro ano, professoras e professores, e aí eu fui fazer com ele, esse professor, um estudo de caso, e eu tenho certeza que vocês vão se identificar muito nessas informações que eu vou trazer para vocês. Elas são informações, eu trago alguns traços de análise, e depois a Sônia vai complementar com o que eu estou trazendo. Então, é uma turma composta por 26 alunos, os procedimentos para o atendimento dos alunos são em aulas virtuais, e aí eu vou narrar um pouco o que esse professor me falou, e eu tenho certeza que ele vai dar elementos para a gente fazer discussões legais. Então, o que o professor fez e que todo mundo está fazendo? Grupos de WhatsApp. Foi o primeiro passo que ele deu, né? Foi fazer grupos, e dentro do grupo dele, 2 alunos, eles não conseguem, a escola como um todo, não conseguiu encontrar o endereço dessas 2 crianças. Então, ficou de fora, esses 2 alunos ficaram de fora, mas a escola não desistiu em nenhum momento de ir atrás dessas crianças. Então, coordenação, escola, conselho tutelar, na parceria que tem junto com a escola, vai atrás dessas 2 crianças e tenta localizá-las, né? O tempo todo, e ele me disse que até então não tinham conseguido. Um segundo ponto é que um primeiro passo que ele fez foi realizar uma enquete, talvez uma enquete que vocês realizaram também, mas ele fez por turma. Ele pegou a turma dele, fez uma enquete. Eu não me detalhei com ele, mas talvez no Google Forms, que é uma das plataformas que tem sido mais utilizadas, e ele foi saber por onde ele poderia começar aulas virtuais, porque nesse caso a seleção é muito clara. Aulas. Ele gostaria, nesse momento, isso começou há cerca de um mês, ele queria mesmo, momento, então, a questão que vocês colocam lá, como é que a gente se aproxima da família, como é que a gente estabelece um vínculo com as famílias. Então, o que esse professor fez? Vamos ver se o que ele traz é interessante. Antes de iniciar qualquer processo de aulas com as crianças, ele fez encontros com as famílias, em diferentes momentos, com grupos diferentes, explicando para eles toda a situação. Então, ele trouxe toda a situação que a gente estava passando, que as escolas estão passando, que as comunidades estão passando,
e também sentiu a necessidade de saber a opinião dos pais, a opinião acerca das crianças estarem com aulas suspensas, e começou um processo interessante de ensinar, eu vou usar essa palavra mesmo, ensinar os pais o processo de ensino da alfabetização. Como é que ele fez isso? Ele foi destacando o seu papel como professor, que a gente lembra muito bem que o papel lá de casa não é o de ser professor, então isso a gente já sabe, nós não somos, lá em casa não são professores, ou se são professores, muitas vezes a legitimidade diante das crianças está no professor mesmo, então não adianta, às vezes, a mãe querer ensinar, porque as crianças, eles têm a confiança muito forte no professor, na figura da professora e do professor. Então, esse professor, ele ficou com muito cuidado para conversar com a família a respeito do processo de como se ensina a ler e a escrever, não que ele quisesse que os pais fizessem esse papel, mas ele queria que, principalmente, os pais entendessem o significado, por exemplo, do erro, né? Para que os pais, ou para aquela pessoa que fosse acompanhar a criança, não dissesse, ele está fazendo tudo errado. Então, ele teve esse cuidado. Então, é necessário lembrar que os conhecimentos didático-pedagógicos não são dos pais, são nossos. Então, o professor teve esse momento de ensino pensando na aprendizagem dos adultos. Isso foi bastante interessante, e ele narrou que ele estabeleceu um laço tão próximo com as famílias que ele não tinha antes. Então, ele começou nesses grupos, em vários grupos, ele fez esse trabalho. Estabeleceu também, feito tudo isso que eu falei para vocês, ele estabeleceu que iria trabalhar com aulas de 45 minutos 2 vezes por semana. Então, vejam só, ele conseguiu formar grupos, né? Ele investigou na casa qual pessoa, ou qual adulto, no caso, poderia acompanhar a criança. Então, primeiro investiga isso, e depois ele diz, bom, nós vamos fazer em 2 dias da semana aulas virtuais de 45 minutos. E aí eu contei para ele, nossa, mas você conseguiu formar os grupos? Aí ele disse para mim que ele montou grupinhos, inicialmente ele conseguiu 4 grupos. E aí ele foi investigar, né, lá no começo eu coloquei, por qual meio eles poderiam ter essas aulas. Então, esses 4 grupos de alunos, lá na enquete, ele investigou isso. Então, ele viu que eles poderiam ter esses encontros por Meet, que nós temos normalmente, e ele viu também que era possível fazer esses encontros nos grupos de WhatsApp com mais de uma criança. Então, com 4, 5 crianças. Então, das 26 crianças, ele consegue, nesses 4 grupos, atender essas crianças, dar aula para essas crianças. Ele usa como aporte, ou como suporte, ou como portador de textos, um livro disponibilizado pela Secretaria de Educação, o que acontece aí com vocês também, que a gente sabe que acontece, e ele separou, inclusive, um grupo que foi atendido depois das 18 horas, ou das 18 horas em diante, que era o momento que os pais chegavam em casa e que traziam os seus celulares e que os estudantes podiam, então, ter acesso, porque a gente sabe muito bem que um dos maiores problemas enfrentados pelas crianças que usam o celular ou é a pouca capacidade do celular, da memória do celular, enfim, uma série de problemas. E esse professor também, antes de terminar as aulas, o que provavelmente vocês já tinham também, era um levantamento do nível de escrita que ele fez nas aulas presenciais. Então, foram feitos agrupamentos a partir desse levantamento que eles tinham, e por meio da comunicação, ele pôde saber da comunicação das crianças para ele, e por meio também de fotografias que os pais, ele fez
uma averiguação ou uma sondagem, como a gente chama, mas ele fez essa sondagem num determinado momento. E ele disse, não, eu não fico repetindo essa sondagem, aquilo para mim foi suficiente naquele momento, porque eu buscava o agrupamento. Então, aí ele fez essas sondagens, poucas, como eu disse, e agora, mais recentemente, ele tem ficado surpreso com o resultado, porque ele está vendo um avanço do ponto de vista do ensino remoto, que era uma coisa que ele imaginava que não teria. Ele tem o uso do caderno com as atividades impressas, e a escola, o mais importante, né, é que a escola passou a fazer, eu não terminei aqui, gente, agora que eu estou notando, mas a escola passou a fazer um processo formativo muito incisivo com os professores. Eles foram à busca de materiais, foram em busca de uma série de coisas, de cursos, que pudesse dar para eles esses elementos para esses agrupamentos. Então, vejam, 2 agrupamentos. Um agrupamento, ele buscou dentre os níveis de escrita e leitura das crianças, e outro agrupamento, ele buscou em torno da possibilidade que as crianças tinham de entrar nos meios de comunicação, no WhatsApp, nas plataformas e assim por diante. Eu sei que vocês têm até acesso a outras plataformas, nesse caso do professor também tem o Classroom, mas eles não, a maioria das crianças não conseguem acessar, então ele faz por Meet mesmo, essas aulas. Agora, a questão inicial que nós colocamos aqui, como que a gente faz esse vínculo com as famílias? Então, veja só, quando eu trago todo esse processo até o número 9 aí que eu trouxe, eu estou trazendo esse vínculo que ele estabeleceu com as famílias nessa organização. Quer dizer, ele foi se pautando numa conversa, num diálogo com as famílias, e ele chamou muito a minha atenção quando ele diz assim, olha, Maria Helena, eu estou entrando na casa das pessoas. Então, eu tenho claro que as casas são diferentes, que eu estou entrando em ambientes diferentes, e muitas vezes ambientes que não estão preparados para esse processo de ensino. E ele me chamou a atenção também de que nada foi tão bonito assim, nem está sendo. Existem problemas importantes, né, que eu estou colocando aqui, que ele reclama como vocês, que ele reclama, que ele chama atenção, nesse processo de reinvenção que a escola está buscando, que é dificuldade de localização das crianças, acesso à internet, contato com os familiares, devolutivas. Tem crianças que vêm uma vez dali, outra vez ele demora mais de 15 dias para voltar, mas ele fica nesse processo de busca ativa, né, das crianças. Agora a Sônia vai fazer alguns comentários sobre essa delicadeza que nós temos que ter para entrar na casa dessas famílias. Boa noite. Eu não tinha ainda cumprimentado vocês, então aproveito esse momento para fazer um enorme agradecimento para a Secretaria de Educação de Poços de Caldas, para a Flávia, que fez toda essa enquete, essa pesquisa, busca e organizou as questões, e também para a Maria Helena, porque para tocarmos a 4 mãos. Então, nós vamos fazer um pouco essa conversa que eu lembro dos sobrinhos do Pato Donald, um Guinho, Zezinho, Luizinho, que é assim, um fala, o outro complementa, quem começa continua, enfim. E aí, por que eu estou aqui conversando com vocês? Primeiro, porque a grande história da minha vida é um pouco a história da alfabetização nos últimos 50 anos. Mas, nesse último momento, eu encontrei um enorme desafio, que foi me juntar a um grupo de voluntários que estão trabalhando com crianças do Jardim La Pena, que é um bairro de São Miguel Paulista, na periferia de São Paulo. Então, pelo Zap, nós temos contato com essas crianças que estavam sem professor quando a pandemia começou,
E aí todos os desafios que a gente tem encontrado, e é desses que eu vou falar. Primeiro, o desafio, assim, de conseguir a atenção e a concentração das crianças. Porque o que acontece é que a criança está na casa, ou está ali na porta, ou no quintal brincando, ou ali fora na rua, e de repente é a hora. Então, uma das dificuldades que os pais encontram é de, naquele horário, estar disponível e com o telefone disponível para poder ser usado para aula e necessitar de um adulto que vai estar ali junto. Porque como são crianças pequenas, de 6, 7 anos de idade, como é que você consegue essa concentração ou essa atenção se não tiver um adulto fazendo ali o meio de campo? Às vezes é o pai que é mais amoroso do que a mãe, que está mais brava, às vezes é o irmão que faz a mediação, às vezes a avó. Então, nós sempre precisamos desse apoio, né? E aí, um pouco assim, como é que a gente faz? A gente não tem ainda protocolos desse atendimento em casa. Então, o pai vem sem camisa, vem escovando o dente, ou vem... Quer dizer, não tem muito... E aí a gente tem uma delicadeza, porque nós estamos entrando na casa deles, e de compreender como é que essa criança, neste espaço que tem, uma avó deitada vendo televisão, a tia fazendo a unha no banquinho, o irmão menor brincando, a mãe fazendo comida, são cômodos pequenos. Então, como essa criança consegue isolar o que está do entorno e prestar atenção? Então, por isso era muito importante que as atividades, que a gente se vinculasse às crianças pelo valor e graça das atividades. Então, a atividade, nós fugimos muito de tarefas escolares que não tivessem um sentido. E um dos assuntos muito bom da gente conversar com eles era conversar sobre a pandemia. Que cuidado eles estavam tomando, que dificuldade, se eles conheciam alguém que já tinha ficado doente. Então, a conversa sobre a situação de estar longe da escola, de estar sem os amigos, sempre dava bom caldo. E aí eu quero lembrar para vocês um momento que eu sinto que foi um momento que aconteceu com uma amiga, porque esse nosso grupo de atendimento tem reuniões periódicas, então o que eu vou contar isso não foi comigo, mas um momento de virada foi uma vez que a criança perguntava muito para ela assim, onde é a sua casa? Como é a casa que você mora? Onde é esse lugar? E aí ela falou, eu vou tirar uma foto da janela para você ver onde é que eu moro. E a criança também foi e tirou uma foto da janela para mostrar onde morava. E esta apresentação deste lado B de cada um, que não é o lado profissional, mas é nós da nossa casa, fortaleceu o vínculo deles. A gente, em todas nós, temos um momento em que a gente diz, agora vinculou. E uma outra situação muito interessante é assim, uma dupla que estava fazendo adivinhas, e aí a internet caía, e de repente, então, começou a mandar adivinha por escrito. Então, ficou mensagem por escrito, ou mensagem gravada, e isso aumentou muito, tanto o interesse de escrever de algum jeito, quanto de gravar e ser compreendido pelo outro. Então, teve o desenvolvimento da oralidade. Então, o que eu quero dizer é que o vínculo se forma, principalmente se a atividade tem uma função e não está restrita à lição de escola. E aí eu quero chamar a atenção de mais uma coisinha, que é assim. Isso a gente notou com uma certa frequência. As mães que têm maior escolaridade,
elas estão mais seguras para ajudar os filhos. Mesmo estando mais seguras, elas não sabem como é esse processo. Como é que é quando a pessoa ainda não sabe? Como é que é enquanto está aprendendo? Por isso foi muito bonito no estudo de caso que a Helena contou do professor Júlio contar para os pais antes como é que a gente ensina a criança a escrever. Porque uma das grandes dificuldades encontradas por nós, assim, as mães não querem essa história de escrita não convencional. Como é que põe essas letras e fala que tá bom? E que aceita isso? Então, as mães ficam com muita vontade de assoprar, de dizer com que letra é, de fazer pela criança. Então, neste momento, é um momento que a gente, por isso que a gente chamou a delicadeza para entrar na casa. Então, com muita delicadeza, a gente, mãe, um pouco antes de começar, vamos arrumar um canto da mesa para pôr o caderno, os materiais. Vamos pedir para lavar a mão, escovar o dente, lavar o rosto, se preparar para esse momento. Não vamos tirar ele no meio da brincadeira direto para a situação de aula, né? Então, foram pequenos ajustes que a gente foi fazendo ao longo do tempo, e hoje a gente tem uma alegria quando a mãe diz, já sei, não é para eu falar, né? Então, a mãe já foi vendo na mediação que as professoras fazem um outro jeito de perguntar o que você acha que está escrito, como será que escreve? Então, tem um outro jeito de fazer a mediação sem ser de cara, já diz que letra que escreve e pronto. Então, era um pouco sobre isso, Helena, o que eu queria falar. Então, vamos lá. Vai lá, Sônia. Então, uma das perguntas que vocês nos fizeram é como alfabetizar letrando por meio de atividades não presenciais. Aí eu acho que é importante, mesmo que vocês saibam, eu vou só rever o conceito de letramento e o conceito de alfabetização, tá certo? Então, vamos dar uma olhada nesse PowerPoint, né, nessa imagem. Você põe para mim, Helena? Coloco. Então, vamos olhar. O que é o letramento? O letramento são as experiências, as práticas sociais com a leitura e a escrita que acontece desde a hora que uma pessoa nasce até ela morrer. Então, nós estamos continuamente construindo o nosso letramento. Então, quando uma criança pequenininha, você compra o livrinho e põe na banheira para ela brincar com o livrinho, ou diz, não pode pisar no livro, ou escreve, ou deixa o bilhete, ou põe na porta da geladeira, são situações em que essa criança vai percebendo que existe o mundo da escrita. Quando a mãe vai no supermercado e diz, você quer escolher o Danone? Qual Danone você quer? Ou você quer escolher a bolacha? E pelos rótulos e por tudo isso, a criança escolhe, ou na época que escolhia o CD, ou escolhia o vídeo, são situações de letramento que independem da alfabetização. É tudo aquilo que uma criança é capaz de imaginar o que está escrito antes de saber o que está escrito. Então, nós queremos... o letramento, como eu disse, é desde sempre. A alfabetização é de um momento da vida. Ela é um momento curto, se a gente for olhar para o tanto de letramento. Porque nós estamos a vida inteira nos letrando. Quanto mais gêneros de texto eu domino, mais letrado eu sou. Então, vocês
que fizeram esse baita esforço, esse baita trabalho que estão fazendo de entrar na internet, descobrir como editar vídeo, como faz as coisas, como são esses ícones. Vocês estão num letramento digital, descobrindo todos esses sinais, todos esses códigos, todos esses itens. Vocês estão se letrando. E cada vez mais a gente está melhor nisso, né? Por enquanto, a gente precisa da amiga dizendo, olha, tá vendo 3 pontinhos? Clica lá, que você está vendo. E aí vai. Então, o letramento é o domínio que se dá na prática social. A alfabetização depende de eu olhar para aqueles sinaizinhos, para aquelas formiguinhas, para aqueles papeizinhos e perceber que para eu entrar em contato com aquilo, eu tenho como uma porteira para abrir o som. Por quê? A primeira ideia que uma criança tem é de que a alfabetização representa os objetos. Tem uma história que eu acho tão bonita de letramento e alfabetização. Eu viajei muito pelo Brasil inteiro para dar cursos de letramento e alfabetização. E recolhia a história de letramento das pessoas. E uma história muito bonita foi uma vez de uma aluna que dizia que morava na roça, que tinha vários irmãos e que nenhum deles, ninguém naquela família dominava a leitura e escrita. E aí, o que é que foi feito, né? O pai, no final da semana, ele colhia o feijão, levava para a cidade para vender, comprava um livrinho de cordel, memorizava a história e chegava em casa e contava, lia com o apoio das figuras, ele lia a história para os filhos. E todos sonhavam no dia em que aqueles sinais fossem decifrados e eles soubessem o que estava escrito. Então, eles tinham uma biblioteca oral. Então, dá para entender. Eles tinham um letramento, eles conheciam as histórias, mas eles não eram alfabetizados. Quem se lembra daquele livro central, daquele filme Central do Brasil, as pessoas ditavam para a Fernanda Montenegro, que era a professora Dora, e ela escrevia as cartas. Quem ditava em língua escrita a carta. E a Fernanda fazia aquela adaptação do oral para o escrito. Bom, então, quer dizer, para eu dominar a alfabetização, tem um conceito muito importante que é a consciência fonológica. Eu preciso descobrir que a escrita inicialmente, depois ela não é mais, mas no começo, ela é representação do oral. Então, é preciso saber que a escrita tem som no meio da escrita. E o que é a consciência fonológica? É a percepção de que tem som nas palavras, que palavra é som. E, portanto, nós vamos aqui, depois, mais tarde, eu vou falar um pouquinho mais de consciência fonológica. Mas o que a consciência fonológica permite? E aí eu vou lembrar de um conceito que é o realismo nominal. O que é o realismo nominal? Vocês já devem ter nos cursos que vocês fizeram, vocês devem ter tido vários exemplos. Então, quando uma criança pensa que formiga é uma palavra pequenininha e boi é uma palavra grandona, é porque o boi é grande e a formiga é pequena. Então, a relação dela não é com a palavra formiga ou com a palavra boi, é com o objeto boi, objeto não, com o animal boi, com o animal formiga. Um outro exemplo, o meu avô se chamava Fauzi,
E a minha filha, todas as vezes que ia escrever a letra, escrever qualquer palavra, ela já estava silábico alfabética, já estava adiantadinha, e você percebia que tinha resquícios aí do realismo nominal. Então, ela ia escrever você, ela punha FC, porque o F é a letra do nome do avô. Então, ela não percebia que vô e fause são palavras diferentes. Às vezes, ela pensa, o nome da mãe, ela pensa que o nome da mãe é da palavra mãe. Então, a superação do realismo nominal se dá pela consciência fonológica. Então, é por isso que eu trouxe aqui esses conceitos que são fundamentais. Então, quando você olha aqui a psicogênese da língua escrita, que vocês já devem ter estudado algumas vezes, vocês vão ver que uma criança pré-silábica, a principal motivo dela ser pré-silábica é porque ela não superou o realismo nominal. Ela pensa que a escrita representa os objetos. E depois, a fase silábica, silábico-alfabética, até alfabética, ortográfica, aí já é tudo superando o realismo nominal. Então, por isso que é importante esses dois conceitos, consciência fonológica e realismo nominal. Vamos, então, olhar um pouquinho mais para consciência fonológica, Maria Helena? Você põe para mim a próxima tela? Então, foi uma pergunta de vocês. Consciência fonológica. Como trabalhar a relação grafema-fonema nas aulas não presenciais? Vamos olhar no próximo slide, então. A consciência fonológica, ela é uma constelação, então ela tem muitos conceitos dentro da consciência fonológica. Então, vamos começar. Uma consciência que tem que ter é a consciência de palavra. Como no oral é tudo emendado, eu falo tudo junto. Eu não tenho que perceber a reunião de palavras. Na escrita, não, eu tenho um conjunto de palavras para dar uma ideia. Por exemplo, se as crianças escrevem tudo junto, aglutinado ou supersegmentado, é por conta de um elemento da consciência fonológica, que é o da consciência de palavra. E aí, como é que a gente... Qual é a outra estrela dessa constelação? É do comprimento. Então, quando eu trabalho o comprimento de palavras, então, dentro da sala de aula, qual é o nome mais comprido e qual é o nome mais curto? Ou vamos fazer uma filinha, isso é uma atividade que eu posso mandar. Vamos ordenar do que tem o nome mais comprido para o que tem o... Vamos pensar só no primeiro nome. Do que tem o nome mais comprido para o que tem o nome mais curto? Eu estou trabalhando com, então, mais uma estrela da consciência fonológica, que é o comprimento de palavra. E aí vamos para mais uma estrelinha, palavra dentro de palavra. A Eloá, essa menina que eu atendo, ela gosta muito de samba. Então, uma das coisas que a gente faz é trabalhar com a escrita de letra de samba. E em letra de samba, ou com as parlendas, ou com as brincadeiras orais. E aí, uma que a gente faz sempre, é essa história do sapo não lava o pé. Então, o sapo não lava o pé, a sapa não lava o pé. E aí, fazendo uma atividade de consciência fonológica, eu disse, bom, de consciência fonológica e já com um pezinho na alfabetização, né? Para o sapo virar sapa, o que é que eu preciso mudar? Que letra eu preciso mudar para o sapo virar sapa? E aí ela estava pensando, ela falou, sapa?
Mas sapa de sapato? Pronto, meu ponto de virada. Ela percebeu que sapa é uma palavra que está dentro da outra palavra. Então, comecei a fazer brincadeiras com a família de palavra dentro de palavra. E de juntar. Se juntar o nome Joel, o nome da mãe é João, o nome do pai é Elisa. E aí vem um pedacinho de cada um. Se juntar o nome, o começo do nome do teu pai com o começo do nome da tua mãe, como é que dá isso? Eu já estou mudando de assunto, né? Então, palavra dentro de palavra é perceber um pouco o sapato, que sapa está dentro de sapato, e aí tem uma série de exemplos desse tipo, né? Muito bem. Depois vem o som final. É mais fácil perceber o som final do que o som inicial. Quando eu começo a perceber, vocês percebem que o verde desse infográfico ele está clareando? Conforme ele vai clareando, ele vai chegando em níveis mais profundos de consciência fonológica. Ele vai ganhando mais estrelas. Então, todo trabalho com rimas é um trabalho para prestar atenção no som final. Então, as parlendas, as musiquinhas, daqui a pouco vocês vão ver um videozinho que a gente vai mostrar esse trabalho com o som final, e eu acredito que vocês fazem muito isso do trabalho com som final. É só perceber que ele é mais simples do que o som inicial, e às vezes a gente trabalha mais com som inicial do que com som final. E aí eu vou contar para vocês uma situação muito interessante, porque junta realismo nominal com consciência fonológica. A professora estava na sala de aula fazendo uma atividade com os alunos e ela disse: nós vamos organizar palavras que começam com K. Ó, som inicial, que começa com K. E aí a primeira criança, ela falou 3, 4 palavras que começavam com K. Falou, então vamos ver quem sabe uma palavra que começa com K. Aí uma criança disse, Casas Bahia. Ela, isso mesmo, muito bom, tá certo. A outra, Carrefour. Isso, é isso mesmo, Casas Bahia, Carrefour. Ó, essas duas palavras começam com K. Aí o terceiro falou, Supermercado Dia. Quando essa terceira criança fala Supermercado Dia, qual é a lógica que essa criança está? É a lógica ainda impregnada do realismo nominal. Ela não está atenta ao som da palavra. Por quê? Para superar o realismo nominal, eu tenho que abstrair o sentido e olhar só para o som. Por isso que são muito difíceis as atividades de som inicial, de agrupar palavras pelo som inicial, porque as crianças, não é porque é difícil que a gente não vai fazer, mas é entender qual é a lógica da criança que erra. É porque ela está ligada aos objetos. Então, quando a gente faz conjunto de palavras, de comidas que começam com tal sílaba, eu estou garantindo que todas são do mesmo universo, tá certo? Mas tem momentos que eu tenho que pôr o som fora do mesmo universo semântico para a criança se distrair e prestar atenção. Ela tem que tirar o foco de objeto, certo? E prestar atenção no som. Depois vem o som medial, quer dizer, ela tem que perceber que uma palavra, caneca, o que tem no meio de caneca? Tá certo? Então, olha, prestem atenção
nessa espiral. Então, a última coisa que a gente vai chegar é no fonema. E as crianças, assim, é muito difícil, e eu falo isso, e já fui alfabetizadora por método fônico, usando a casinha feliz, lá nos idos de não sei quando. O fonema é muito abstrato. E aí eu lembro dessa época da criança falando Camantancan, era CMTC, era o nome dos ônibus da cidade de São Paulo. Então, o fonema não tem nenhum sentido. E uma criança busca sentido. Certo? Vamos ver, então, um videozinho, Marilena? Vamos. Então, eu só quero fazer uma observação, gente, que esse vídeo faz parte desse contexto de reinvenção que nós vivemos, né, que os professores estão contribuindo tanto para isso, e é uma professora de Minas Gerais, de Belo Horizonte, e a criança também. E eu tenho certeza que vocês vão se identificar com ela, porque devem estar fazendo coisas semelhantes. Mas o que nós trouxemos o vídeo exatamente por conta dessa ideia de que a professora trabalha com rimas, vocês verão. Então, Giovanni, por gentileza, você coloca os dois vídeos na sequência, Giovanni. Parlenda. E essa parlenda é do gato maltês, aquele gatinho com pelo cinza quase azul. E ela se chama o gato maltês. Era uma vez um gato maltês. Tocava piano e falava francês. Queres que te conte outra vez? Era uma vez um gato maltês. Tocava piano e falava francês. A dona da casa chamava-se Inês. O número da porta era o 33. Queres que te conte outra vez? Vamos ver a parlenda que eu trouxe escrita para vocês? Acompanhem comigo. O gato maltês. Era uma vez um gato maltês. Tocava piano e falava francês. Queres que te conte outra vez? Era uma vez um gato maltês. Tocava piano, falava francês. A dona da casa chamava-se Inês. O número da porta era o 33. Queres que te conte outra vez? Olha o gatinho aqui, o gato maltês. Criançada, vocês acharam algumas palavrinhas que rimam nessa parlenda? Eu achei. Vamos lá ver comigo? Olha as palavrinhas que rimam nessa parlenda. Vez, maltês, francês, Inês, 33. E aí, vocês acharam as palavrinhas que rimam? Muito bem! Agora o desafio desta semana para vocês vai ser trazer aqui para mim uma parlenda. Veja aí com o papai, com a mamãe, com o pessoal de casa, qual a parlenda que vocês conhecem. E aí você vai apresentar a sua parlenda para nós, vai achar nessa parlenda as palavrinhas que rimam e fazer um lindo desenho representando a sua parlenda. E eu vou ficar aqui aguardando a parlenda de vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau! Olá, coleguinhas. Eu vi uma poesia. Deixa eu falar com você. Macaco foi à feira e não sabia o que comprar. Comprou uma cadeira para Comadre se sentar. Comadre se sentou. A cadeira que eu achou coitada da Comadre foi parar no corredor.
Olha de novo. Olha. A cadeira rima com feira, comprar, sentar. E esse desenho aí? Em desenho? Não vou nada. É só um macaco. E esse macaco foi da feira comprar uma cadeira e pronto. Tchau. Ficou bem. Então, é interessante, né, gente? Eu vou só fazer alguns comentários do vídeo, depois, no final, eu revelo o nome da professora, que eu tenho aqui no meu celular, aí eu busco, porque eu falei, nada mais justo do que fazer referência, né? Então, estávamos conversando, eu e a Sônia, e nós pensamos o seguinte: esses exercícios, ou exercícios, não sei se poderíamos usar essa palavra, mas essas atividades, que trabalham a consciência fonológica, elas estão muito presentes no PNAEC, nos jogos do PNAEC. Então, nós conversamos, bom, como é que as crianças em casa, no ensino remoto, a gente poderia disponibilizar esses jogos? Bom, primeiro, a gente constatou, em outras formações que a gente já fez, eu, a Sônia, que a gente entra nas escolas e muitas vezes esses jogos estão guardados. Então, a nossa ideia é a seguinte: bom, primeiro, eles servem de exemplo, como que está aparecendo aqui ao lado, né? Você tem aquela coisa que a Sônia falou, da letra inicial, você fazer a troca dela e ela dá outro nome. Então, a panela, se eu troco a panela por J, é janela, se eu troco a janela por C, é canela. Então, os jogos, a gente quer lembrar muito a vocês de que mesmo no ensino remoto, se a gente fizer como muitas de vocês fazem, e no exemplo do Júlio, quer dizer, eu não preciso enviar um mundaréu de coisas para casa, eu tenho que enviar coisas com objetivo claro e coisas que a criança, muitas das vezes, possa fazer sozinha, porque em muitos lugares a gente vai encontrar mesmo um adulto que esteja junto, mas que também precisa de ajuda, então que seja muito claro o que a gente manda, e também que essas coisas que a gente manda tenham essa relação com materiais que a gente já dispõe na escola, e um deles, sem dúvida nenhuma, é esse material do PNAEC. E o que a Sônia traz, né, do trabalho que a gente faz, com a sílaba inicial, com a sílaba medial, com a própria palavra, com o som final, quer dizer, todas essas abordagens que são necessárias para a aquisição da consciência fonológica, elas estão presentes nos jogos. E aquela espiral lá que está sendo mostrada no gráfico anterior, ela traz também, aí a gente pega os jogos do PNAEC e consegue localizar direitinho cada um dos pontos do processo para chegar no fonema. Os jogos do PNAEC, ele faz muito bem isso. Eu estava conversando com a Flávia, e a Flávia disse que ela foi uma das professoras orientadoras, né, de estudo, então vocês já têm esse material em postos e também a formação, certamente. Agora a Sônia, né, Sônia? Uhum. Então, nós vamos conversar um pouco agora, assim, quais são as estratégias? Essa é uma outra pergunta que vocês fizeram. Que estratégias para a gente trabalhar com diferentes gêneros textuais? Então, nós sabemos que uma pessoa é tão mais letrada quanto mais gêneros ela domina. Tem gêneros que a gente domina na escuta. Então, por exemplo, se eu ler e perguntar para uma criança, o que eu estou lendo é num jornal ou é num livro de história? Ela tem essa identificação. Então, esse é o nível
de entendimento, quer dizer, eu sou capaz de, pela escuta do texto, saber que texto é, que gênero é. Tem outro grupo que eu preciso saber ler o gênero. Tem outro que eu preciso saber escrever o gênero. Tem gêneros, por exemplo, eu adoro ler literatura, mas eu não domino literatura para escrever literatura. Então, o letramento implica desses vários gêneros e em domínios crescentes de gênero. Vocês imaginam que o Saramago, quase perto de morrer, disse assim: eu nunca escrevi um ensaio. Então, mesmo Saramago, o prêmio Nobel, tinha gêneros que ele não dominava. Então, quais são os gêneros que são próprios para o trabalho, que estão nos currículos e que são próprios para esta etapa? Então, primeiro, os textos têm que ser de interesse das crianças. Se nós estamos nesse momento com o AUE de Covid, então as ilustrações, as propagandas, ou as orientações de como se lava a mão, como se organiza os objetos, como faz a higiene, tudo isso são textos que são de interesse das crianças e que elas dão conta de atribuir sentido. Vocês vão dizer, mas elas não sabem ler. Sim, elas não estão alfabetizadas. Mas, neste momento, eu estou falando de letramento, daquela capacidade de inferir, de antecipar, de imaginar o que está escrito. Então, as músicas, conhecer as músicas de memória e depois ler as músicas tentando encaixar aquilo que sabe de memória no que está escrito, é uma atividade que tem uma intersecção entre letramento e alfabetização. Quer dizer, eu vou acabar a música, ainda tem letra, e eu já acabei de cantar. Na outra vez, é o contrário. Eu já acabei o meu gesto. Então, este movimento de ler aquilo que eu sei de memória e ajustar o que está escrito com o que está falado é um exercício de letramento, porque faz sentido, e, ao mesmo tempo, ele vai ajudando a criança a perceber a relação entre os que tem som, que escrita tem uma oralização da palavra. Então, as parlendas, os poemas, as músicas, as receitas de comida. Por exemplo, eu outro dia vi uma aula síncrona com a professora trabalhando, ela trabalhou em várias sessões, e eles iam fazer juntos uma salada de fruta. Então, primeiro ela colocava a palavra e as crianças tinham que descobrir, bom, o que vai nessa salada de fruta? Ah, vai mamão, vai banana. Então, as crianças escreviam do jeito delas e a professora escrevia na sua tela. Depois, então, cada um vai escolher qual fruta vai fazer a salada de fruta. E aí, no dia, a professora vai lendo. Então, vamos lavar as frutas. Está tudo escrito e a professora está lendo a receita. Então, descascar o mamão. Quem é que está com o mamão? Vai descascar o mamão. E a banana? Quem é que está com a banana? Então, é uma receita da salada de fruta no gênero receita, com a silhueta do texto de receita. Relatos de vida. Escrever, das crianças contarem os relatos. Como está difícil viver a pandemia, do que elas têm brincado, o que está mais difícil de fazer, aonde está indo, como é a vida dela, esses relatos, e a professora registrar esses relatos por escrito também é uma experiência de letramento.
Os animais de estimação, tirar fotografia do animal de estimação, escrever o nome, mandar e a gente fazer o painel com todos os animais de estimação. De repente aparece tartaruga, aparece passarinho, aparece um monte de cachorro, de gato. É uma atividade que as crianças ficam super felizes depois de ver no painel o seu gato com o nome do seu gato escrito. Enfim, chamar atenção para as escritas da casa. Então, a parte nós estamos falando de gêneros e vamos chegar num maior, que é o da história, que eu vou falar daqui a pouco. Então, todas as práticas sociais de leitura e escrita desenvolvem o letramento. Toda a parte de jogo que trabalha com os jogos, com os sons, todas aquelas coisas que eu contei de consciência fonológica, estão trabalhando com a alfabetização. E aí aqui eu quero chamar a atenção para um ponto que é aceitar, escrever como souber. A gente quer muito incentivar as crianças a que se arrisquem em escritas, porque é no levantamento de hipótese, nesses riscos, que elas vão descobrindo que jeito que escreve. Nesse ponto, a presença da família tem dificultado, porque as mães não aguentam ver os filhos escreverem não convencionalmente. Então, tem uma dificuldade que é da criança, que é da própria criança dizer, como é que ela... Às vezes as crianças falam, mas me fala a letra que eu escrevo. Então, essa coisa de dizer, não, eu não vou te falar a letra, fala do jeito que você imagina que é. Certo? Isso é difícil. Então, um grande avanço de vocês é conseguirem que as crianças façam escritas não convencionais e que os pais aguentem escritas não convencionais, aguentem filho aprendendo, né? O uso da letra bastão, e a letra bastão é muito importante, porque pela letra bastão é que todas as hipóteses de escrita são hipóteses ligadas à quantidade. E a letra bastão deixa mais claro o porquê, aonde uma coisa começa e aonde termina a outra. E uma coisa que se faz pouco, às vezes, é brincar com as letras para memorizar as letras. Então, descobrir que é letra que é, ajudar a usar recursos simbólicos. É o da escadinha, é o da bolinha, é o da porta. Então, assim, não tem importância. Escrever na areia, escrever na terra com graveto lá no quintal. Então, é muito importante esse trabalho de memorização. Ele ficou meio maldito, né? Mas hoje eu tenho convicção que é preciso trabalhar o formato das letras e é preciso memorizar as letras. E a memória também não precisa ser colocada como uma coisa horrorosa. A memória é horrorosa quando ela vem sem sentido. Mas memorizar com sentido, memória é uma habilidade superior também. Certo? Então, eu queria que vocês percebessem o que são as atividades de letramento, quais são as atividades de alfabetização, e queria que a Maria Helena mostrasse o próximo slide. Você me mostra, Maria Helena, o próximo slide? E conta para eles como é que é esse bilhete. Tá. É assim, gente, eu também queria lembrar antes, a Sônia só para lembrar uma coisinha que a Sônia está dizendo em relação a aceitar escritas não convencionais,
tem a ver com isso um pouco com o que o professor que eu falei para vocês fez. Ele conversou com as famílias, ele acarinhou as famílias, ele acolheu as famílias. Então, é natural que a família não aceite que a criança, ela diz, está escrevendo tudo errado. Então, esse processo, mesmo que a gente tenha a necessidade de parar, conversar, formar grupos, quer dizer, criar estratégias para conversar com as famílias é fundamental, porque tudo isso que está aqui vai passar também pelo olhar da família. Então, a família precisa compreender o que a gente está fazendo. A Sônia falou de função social da escrita. Esse é um texto escrito por uma criança de 1º ano, desse professor que eu falei para vocês. E quando a gente fala de função social da escrita, a gente tem que pensar na palavra circulação, né? Os textos que nós normalmente temos, e que aqui na minha mesa tem uma porção de textos, porção de portadores, essa coisa toda. Os textos que circulam, a gente precisa ter claro na nossa cabeça que todos esses textos, eles têm função social. Então, olhem só, e essa função social é de comunicar, é de interagir, é de produzir significados nessa interação. Quer dizer, a escrita como uma descoberta, né? Eu até conversava com a Sônia, depois, mais à frente, na hora da leitura, eu gostaria de tocar numa questão referente a como a escola faz, que a escola desloca um pouco essa coisa da vida social, da prática social. A gente desloca, parece que a escola vira um mundo à parte e a gente começa a fazer coisas que não necessariamente são feitas na vida social. Então, aqui, o professor, ele teve essa ideia de trocar correspondência com as crianças, nesse momento de Covid. Quer dizer, ele prestou atenção, ele teve essa, né, como a professora lá que fez foi gravado o vídeo, então, que nós passamos agora, o professor teve essa sacada, olha, eu quero receber bilhetes de vocês. Então, essa criança, olha só, ela, né, querido professor, eu estou com saudades, enfim, a gente tem coisas que a gente não compreende, mas que tem um pouco desse realismo nominal, mas aqui já é uma criança alfabética, já é uma criança que consegue se comunicar pela escrita convencional, mas aí chamando a atenção do que a Sônia fala, pode ser que a criança, então ele tinha um monte de crianças na sala, então ele propõe ele pode propor essa atividade para criança que não tem escrita convencional, porque essa criança, por exemplo, ela usou, além de tudo que ela, né, a escrita dela, estou com saudades, ela usou símbolos, né, 3 corações, escreveu love, de várias maneiras que ela podia escrever. E nessa interlocução com o professor, nesse sentido que o texto tem e que ela atribuiu esse sentido, nesse contexto maior, nesse contexto que nós estamos vivendo de afastamento social, ela escreve também para os colegas. Então, primeiro, ela traz aí o coronavírus, né? Olha, tem toda uma simbologia aí, né? Além dele parecer essa mamona, né? Que é interessante, ela faz ele triste, né? Ela faz o corona e fala, olha, temos que ficar em casa, né? Então, olha como ela está comunicando para as amigas, olha, amigas, eu sei como está difícil, né? Mas temos que ficar em casa. Então, o que o professor fez? Ele, além de todas aquelas aulas de 45 minutos, ele propõe coisas muito objetivas, mas que têm a ver com o que nós queremos. Nesse caso, nós estamos querendo que as crianças se comuniquem por meio da escrita, como uma prática social. Então, naquele gênero que a Sônia falou, que é o gênero bilhete, a criança produziu dentro da proposta do professor. E ele, eu gostaria de chamar a atenção
que umas conversas que nós temos feito por muitos lugares aí do Brasil, eu e a Sônia, que trabalhamos com outros municípios, muitos professores têm ressaltado, professores, gestão de escola, têm dito assim, olha, a gente ensina, mas não sabe o resultado. Nesse caso, e o Júlio atestou isso para a gente, ele disse assim, olha, eu me espantei porque tem esse tipo de resultado, né? Então, diferentes resultados com diferentes crianças, mas ele se espantou com esse resultado aí. Aí a Sônia apresenta essa leitura escrita logográfica. Então, além do trabalho de letramento e além do trabalho de alfabetização, quer dizer, das práticas sociais de leitura, aí, eu gosto muito de uma coisa que chama escrita logográfica, que são as palavras que uma criança guarda de memória do conjunto delas. Então, é uma escrita que eu reconheço pelo formato da palavra. Por que que isso é importante? Porque quando a criança vai para a questão da decodificação, da decifração, de juntar letras, é muito demorado. Na escrita logográfica, ela atribui sentido logo que ela bate o olho. Então, trabalhar, por exemplo, uma coisa que eu chamo de baúzinho, que é de ter umas caixinhas, e isso eu pedi muito para as mães fazerem, elas fizeram, onde você tem palavras escritas em letra bastão. Aqui são todos os nomes da família. Nessa caixinha é de brincadeiras. Nessa é de animais, comidas, nome de música. E aí vai, desenho que vê na TV, nome dos amigos. E aí fazer vários jogos e várias brincadeiras para a criança, e pode ser coisa simples, como jogo da memória, ou bingo, qualquer coisa, que é memorizar as palavras, esse conjunto de palavras. Porque é nesse conjunto de palavras que a criança vai buscar referência para escrever palavras novas. Então, um dos conjuntos é dos nomes das crianças da classe. Então o N é da Nina, certo? Então, essa primeira referência que eles têm é desse baúzinho de nomes das crianças da classe. Então, eu não preciso memorizar todas as palavras para passar para a próxima lista. Mas é sempre importante eu ter listas onde uma criança memoriza e são essas palavras que ajudam a criança a escrever as outras. Certo? Vamos para frente? Então, aí eu vou contar um exemplo que um dia, numa desse zap, a mãe estava desesperada porque ela tinha conseguido um trabalho que era de montar caixinhas de maquiagem que iam pelo correio. E aí a mãe dizia, olha, eu não posso fazer aula porque eu tenho esse serviço. E aí, assim, será que não dá para a Eloá ajudar você a montar as caixinhas? Então, pela embalagem, descobri que ali é a embalagem do delineador, do pó, do perfume, do creme. É uma leitura logográfica. É uma comparação e um reconhecimento para conseguir ir prestando atenção nas escritas. As adivinhas que tem dentro da geladeira, que você pode abrir a geladeira assim. O que é que começa com M e termina com não sei o quê? Quer dizer, botar reparo em coisas escritas. Os nomes dos super-heróis, os monstros, enfim, coisas que eu já comentei, né? Vamos para frente? E aí tem uma pergunta, que é a penúltima pergunta. Eu sei que nós já estamos
no adiantado da hora, mas é a pergunta, que é: como despertar o gosto pela leitura na criança que está sendo alfabetizada? Eu diria que o interesse e o gosto pela leitura, ele nasce muito antes da alfabetização. E o primeiro interesse da criança é pela atenção de quem está lendo para ela, de quem está folheando o livro, contando uma história e lendo ou contando uma história por meio do livro. Então, este é o primeiro interesse. A criança quer estar perto do adulto que está lhe dando atenção. E isso tem uma transferência para o objeto. Porque a literatura pode fazer muito pela vida de qualquer pessoa, de nós adultos, para a gente compreender como é a humanidade, como são os homens, como eles pensam, do que eles têm medo e do que eles gostam e dos prazeres. Então, é uma grande coisa para qualquer ser humano, para nós professores, introduzir, levar a criança pela mão pelas histórias. E só leva pela mão pelas histórias quem gosta de ler. Quem escolhe para ler para a criança uma história que gosta. E isso é muito antes das letras. A criança ser capaz de imaginar pela ilustração qual é a história, perceber os gestos de quem lê, perceber os eixos de coesão da escrita, tudo. Então, o gesto de quem lê são fundamentais para a criança atribuir sentido para aquelas ilustrações, antecipar aquela história, imaginar mundos possíveis, ficar aflito porque o personagem vai acontecer isso ou aquilo, e as crianças ficam aflitas como se não conhecessem as histórias. Então, aqui, o primeiro vamos ler e as crianças não prestam atenção direto na leitura. No começo, você lê um pedacinho, faz os jogos de participação, faz como faz a Chapeuzinho, como não sei o quê. Quer dizer, são jogos que você faz dentro do livro colocando andaimes para a criança dar conta de ela mesma contar a história apoiado nas ilustrações e na memória. Então, ler as histórias, contar as histórias. E aí eu vou dizer, colocar a criança no lugar de leitor, muito antes dela decifrar e muito antes dela estar alfabetizada. Certo? Então, ler antes do domínio da base alfabética. Viu, Sônia? Continuar, né, Maria Helena? Deixa eu só fazer uma observação. A gente falou desse bate-bola de nós duas, né? E também aceitando as colocações que as pessoas fazem, e depois nós vamos abrir um espacinho para conversa. Eu fiz o meu estudo, um dos estudos acadêmicos, ele foi sobre a formação do leitor na escola, né, da escola dos anos iniciais. E aí eu estava dizendo para a Sônia, é interessante, né, porque nós estamos num momento de pandemia. Então, muita gente encontrou jeito de mandar livros para as casas. Bom, mas e o vírus? Bom, aí tem todo um cuidado. Eu conheço um município, por exemplo, que ao enviar a tarefa escrita, toda higienizada, num saquinho plástico, vai um livrinho dentro e há um processo de troca. Aí precisaria de ter todo esse trabalho da própria escola, da própria secretaria, mas enfim, existe uma circulação. Então, quando a Sônia fala do livro estar nas mãos das crianças, vamos pensar no período de pandemia, que tipo de livro que está na mão das crianças, porque às vezes circula livros que não são de tão boa qualidade assim como nós esperávamos, e a gente sabe que nas salas se existem bibliotecas nas escolas, elas receberam um material muito bom, e provavelmente Poços de Caldas também tem. Então, seria necessário um empenho grande
se vocês já não o fazem, né, porque a gente acredita que sim, de fazer circular materiais impressos. Então, o próprio texto que a gente manda para casa, o texto de uma parlenda, ou como a professora fez, expôs o texto na lousa, quer dizer, o contato com a escrita é muito grande. Então, como que a gente produz esse gosto pela leitura? Provocando isso que a Sônia fala mesmo, esse momento em que a criança toma contato com o escrito, mesmo que seja pela leitura da mão do adulto. O que nesse estudo acadêmico eu acho que vale eu ressaltar é que quando as crianças vão aumentando a idade, né, quando a gente vai vendo a idade das crianças aumentarem, o que eu constatei nesse estudo é que as professoras continuam lendo para as crianças em voz alta. Tá, isso é um procedimento e vem a gente nos cursos de alfabetização e letramento, a gente vê muito isso, né? Mas o que eu percebi, analisando e ficando observando, né, por 4 anos, ações de formação de leitor na escola do ensino fundamental, foi que o professor e as professoras passaram muito a ler no lugar da criança. Então, quando a criança ela está com o livro, mesmo que ela não leia convencionalmente, mas ela está com o livro na mão e ela está fazendo esse movimento de passar o dedinho, de fazer leitura e manusear livros, é isso que talvez vá, né, trazer, o que talvez é uma palavra que talvez não seja adequada agora, mas que vai provocar e que vai fazer com que essa leitura ou esse gosto permaneça. Né? É preciso que as crianças fiquem com os livros nas mãos, é preciso que eles fiquem com os textos nas mãos. E uma coisa que eu comentei com a Sônia também na nossa conversa é assim, tem um autor, aliás, são 3 autores, eles escrevem um texto que se chama Da Forma Escolar. Se vocês entrarem ele está na internet, é Da Forma Escolar. E os autores um é o Laíre, Guy Vincent e Daniel Tin. Esse texto, que depois eu coloco a referência aqui para vocês, eu passo para a Sandra e vocês divulgam, eu acho esse texto fundante, porque eles discutem a forma escritural que a escola tem. Não é que ela não deva trabalhar com a escrita, de jeito nenhum, é a nossa, aliás, lá no começo a Sônia fala, as crianças precisam se alfabetizar, é um direito delas, né, estarem alfabetizadas, mas nós em tudo nós queremos colocar a escrita, por exemplo, lê uma história, escreve sobre a história, faz não sei o que, escreve. Então, o que esses autores falam é que a escola tem uma forma escritural, e isso, muitas vezes, impede com que a gente avance com modelos e com formas novas de trabalhar com as crianças, né, com uma margem maior de liberdade. A Sônia põe aqui muito oportunamente a ideia de, primeiro, oralidade, desenvolver a oralidade. Na oralidade, a gente já está trabalhando essas possibilidades de gostar de ler, né? Porque quando a professora conta a história, ele pode falar, e quando ele lê também, ele pode falar sobre o que ele leu, ou a turma fala sobre o que ele leu. Ah, mas eles estão em casa, então vamos entender e procurar meios para que em casa aconteçam esses processos, como nós já falamos várias vezes, das maneiras mais simples, objetivas, né? Então, se eu quero que uma história seja lida pela criança, então eu vou oportunizar isso com um material, com um portador. Ou fazer como a professora fez, aquela lá do gato maltês. Quer dizer, existem e muitas outras possibilidades que eu sugiro, gente, firmemente, que vocês troquem, já devem fazer isso, mas que vocês façam esse processo de formação, porque a prática de vocês, nós não estamos falando no terreno, numa terra vazia, nós estamos falando a partir de práticas de pedagógicas, práticas didáticas, que tem muita riqueza. Então, só é possível que vocês, aliás, será mais possível ainda,
que vocês trabalhem nessa pandemia trocando as práticas, ou seja, o que deu certo aqui, o que deu certo ali, é essa negociação das práticas pedagógicas. Vamos lá, né, Sônia? Eu falei que era um tantinho, virou um tantão. Então, mas aí, lá. Fala, Sônia. Eu só queria completar uma ideia que é assim, não, antigamente a gente tinha uma ideia que primeiro eu preciso alfabetizar para depois entrar no mundo da literatura. E eu hoje dizia, a alfabetização, a porta de entrada é a literatura. E depois eu me alfabetizo. Então, essa é uma ideia importante. Aí E a riqueza dos textos, né, Sônia? Que assim, a literatura infantil brasileira é um destaque mundial da riqueza que a gente tem, né, de produção de literatura infantil. Sônia, agora a gente coloca o vídeo ou você fala antes? Eu vou dizer... Vou só falar uma coisinha e a gente coloca o vídeo e acabar. Legal. A pergunta que foi feita é: quais as formas diversificadas de verificar a alfabetização e o letramento? Então, depois eu vou mostrar isso no meio do vídeo, né? Um vídeo muito curtinho, de 2 minutinhos. Mas, primeiro, no meu modo de dizer, nós não precisamos de momentos específicos de sondagem. Em qualquer das atividades que a gente fez e falou hoje aqui, eu posso olhar a maneira como a criança está desempenhando e sou capaz de dizer em que momento do desenvolvimento ela está. Bom, o segundo é que eu preciso, na leitura, essa ideia, ela é capaz de imaginar o que está escrito, mesmo não dominando a decifração, certo? Ela é capaz de escrever como souber, inventar escritas. Então, em todos os gêneros trabalhados, nós podemos dar conta de ver o que ela sabe. Tem uma atividade que eu gosto muito como um momento, que é assim: ler uma história de medo para as crianças, pedir para elas oralmente contarem cada uma quais são os seus medos, e medo todo mundo tem, desenhar os medos, e aí pedir para escrever uma história de medo. E aí eu quero pedir para o Giovanni pôr o videozinho, e aí eu vou comentar o videozinho. Tá escrito assim: emoji do Homem-Aranha, uma aranha, é claro, e um menino sendo picado por uma aranha. Os 3 são os emojis. Essa é a história de um menino que emoji que foi... Calma, eu esqueci de escrever foi. Que foi picado por uma aranha. Calma. Que foi picado por uma aranha venenosa. Aqui está o desenho. Aqui é o Thanos espiando. Não sei se você não conhece o Thanos. É um super vilão. Deixa eu ver. E que tem mesmo uma cicatriz. Esta criança, ela consegue escrever, é uma escrita pré-silábica, você
mal tem letras ali, tem uns emojis, tem uns desenhos, tem uns riscos e uma ou outra letra, mas o discurso escrito... Pessoal, houve um probleminha, a gente sabe que isso está acontecendo no Brasil inteiro, né? Às vezes a gente está lá numa live e a live cai. Então, voltou, nós demos a sorte de voltar. Mas eu estava dizendo, assim, só para terminar minha fala, eu estava falando que na pesquisa que eu estava reportando aqui para vocês sobre o PNAE, eu investiguei as professoras e também já fiz isso em outros lugares, perguntei para as professoras quando que era possível a criança escrever textos. E a maioria das pessoas, quando eu pergunto, elas falam assim, só é possível quando eles tiverem o sistema alfabético de escrita, ou seja, quando eles conseguem ler convencionalmente ou escrever convencionalmente. Então, o menino que a Sônia traz o vídeo, né, ela apresenta e faz essa análise bem legal do vídeo, mostra que a criança, ela é uma criança pré-silábica, como a Sônia disse, do ponto de vista da escrita convencional, mas ela é uma criança que escreveu um texto com todo sentido, né? Inclusive, ele vai, ele volta, ele pensa, ele está o tempo todo pensando em hipóteses. Então, o que a gente propõe para vocês é que nesse momento de pandemia, que vocês se arrisquem, se já não estão fazendo isso, eu acredito que sim, mas se arrisquem a pedir essas escritas mesmo, essas escritas onde a gente, inclusive, conte para os pais que isso também faz parte do processo de alfabetização das crianças. E a gente já ia terminar mesmo. O último slide era esse, olha, que a gente quer reafirmar, gente, a importância de vocês, professoras, professores, do que vocês já fazem. Tem um outro teórico que também eu vou passar para vocês, o Tardif, vocês já devem ser do conhecimento de vocês, ele traz os saberes da experiência. Por isso que um dia, conversando com a Sandra, que é uma das pessoas da secretaria, né, Sandra? A Sandra disse assim, as professoras misturam os métodos. Na verdade, a questão, como a própria Magda coloca, e a Sônia, a questão não é método, a questão é que as professoras misturam, ou elas fazem uma coisa híbrida, porque elas querem alfabetizar. Então, as soluções que são pensadas pelas professoras, elas devem ser consideradas nesse período remoto. Então, a troca, a formação de professores, ela é fundamental. Então, a gente já tinha terminado mesmo, aqui é o meu contato da Sônia, e a gente espera fortemente que tenhamos colaborado com vocês, com a equipe valorosa aí de Poços de Calda, né? A Maria Helena, a nossa secretária, as pessoas todas da secretaria, a gente quer agradecer muito, e a vocês, principalmente, pela presença, né, no nosso encontro. No meu e da Sônia, mas com todos vocês, obviamente. Tá bom? Então, me despeço aqui, deixo um abraço para vocês, agradeço o Giovanni pela pronta... Nossa, nem diga. Que tudo desse certo, e vocês podem mandar as perguntas, as questões que a gente se propõe a responder. Muito obrigada. Tá, sai. Espero não cair aqui. Espera aí, Giovanni. Pronto. A gente está lá numa live e a live cai. Então, Bom, nós queríamos agradecer muitíssimo Maria Helena e Sônia por
por essa oportunidade, né, de conversar com a gente, pelo avançado da hora. Nós não vamos entrar com as perguntas, elas serão encaminhadas por e-mail. Nós tivemos um problema técnico aqui, né, mas as pessoas já estão voltando. Nós tínhamos mais de 150 participantes, muitos elogios, então a gente quer agradecer muito, porque trouxe, né, para todas as professoras. Eu também sou professora alfabetizadora, então a gente se sentiu, né, nesse lugar que vocês colocaram aí com tanta propriedade, né? Então a gente se enxerga mesmo nesse lugar e sabe que vocês já estiveram, né, nesse lugar também, falando com essa delicadeza. A gente quer agradecer muito. Teve alguns comentários, eu acho que dá tempo de responder uma pergunta, que eu acho que seria legal para encerrar, que foi uma professora que perguntou qual avaliação vocês fazem desse ano sobre o aprendizado das crianças no período remoto, né? Como que vocês avaliam? Vocês acham que vai haver aprendizagem? Muito pouco? Você quer falar, Sônia? Você fala da aprendizagem das crianças, depois eu vou falar da aprendizagem das professoras. Ah, ótimo, que legal. Olha, Flávia e a pessoa que perguntou, é com muito prazer que a gente recebe essa pergunta, porque essa pergunta tem sido feita o tempo inteiro pelas professoras alfabetizadoras que estão trabalhando. Então, o que eu costumo dizer, Flávia, é assim, eu digo a elas, olha, gente, nós não estamos no mesmo processo, que é presencial, ou seja, aquele processo interativo, né, que a gente já ouviu tanto nos teóricos de aprendizagem, né, dizer para a gente que é necessário essa interação entre as crianças, entre o adulto, ou seja, essa troca e a produção de significados, ela pode não estar acontecendo como ela acontecia na sala de aula. O que me chamou bastante atenção ultimamente, foi encontrar alguns professores, então eu acho, viu, que a gente vai ter um período longo agora de pesquisas em cima disso. Quer dizer, com essa indagação que a professora faz. Nós temos um monte de gente que está fazendo a mesma pergunta, então ela vai ser objeto de estudo certamente. Mas o que eu fiquei espantada de ouvir vários relatos por aí é que sim, as crianças estão aprendendo. Por quê? Porque a aprendizagem, ela acontece o tempo inteiro. Vejam, nós estamos vivendo uma situação tão delicada e nova que vai ser necessário que a gente se debruce sobre esse tema e investigue esse tema. Mas a aprendizagem, ela acontece. O menino que está em casa está aprendendo uma série de coisas. Está aprendendo coisas que talvez ele não aprendesse se não estivesse só em casa. A família está aprendendo. E eu poderia dizer que, do ponto de vista da alfabetização, nós estamos conseguindo fazer um trabalho de aprendizagem, de ensino, portanto, e aí, com certeza, nós estamos tendo aprendizagem. Agora, o tipo de aprendizagem, isso nós vamos ter que nos debruçar. Eu seria insensata se eu imediatamente dissesse, não, está aprendendo igual. Não sei, precisamos investigar. A interação não está acontecendo da forma que acontecia dentro de sala de aula. Sônia. Então, acho que eu penso como você, e eu tenho me encantado muito com a escrita, sai do lugar de exercício e entra no lugar de comunicação, de prática social. Mas eu disse que eu queria falar sobre as professoras, que é assim, eu trabalho com formação de professores há muito tempo, e eu nunca encontrei tantos professores pouco resistentes, no sentido assim, os professores puderam dizer, eu não sei. Como grupo, eles puderam não saber
e pedir ajuda para o colega que sabia. Então, nunca eu vi tão o coletivo se ajudando e dizendo: me ensina como é que eu edito esse vídeo, me ensina como eu compacto o arquivo não foi. E aí era um tal de tirar a fotografia da tela para dizer: tá vendo esse sinal? Aperta lá. O que você está enxergando? O que você está lendo? Então, isso é aprender no uso. O uso antecede a análise. E é desse jeito que a gente quer que as crianças aprendam a ler e escrever, é no uso. Que tem um conceito chique, que chama epilinguístico, mas é aprender no momento que precisa usar aquilo. E a gente sai desta pandemia, se é que a gente sai mais sabido e dominando melhor a tecnologia. E eu acho que os professores ganharam em conhecimento, em letramento digital, um horror. Se eles olharem para trás, o quanto eles deram conta de dominar as ferramentas, eu falei que a coisa hoje que eu mais quero é dominar essas ferramentas. Como faz isso, como faz aquilo, é tudo difícil. E a gente está com coragem de dizer: mas eu não sei, me ensina. Isso em qualquer situação. Você vê, às vezes, do Globo News, enfim, num programa de TV, alguém sendo ajudado a operar a máquina. Então, eu acho que é um grande ganho. Apesar de tudo que a gente tem que não é ganho, mas esse é um ganho. Apesar das nossas lágrimas, né, Sônia? Porque eu já chorei. E eu acho que muita gente já chorou para aprender. Sim, mas aprender é sofrido mesmo. Ninguém nunca disse que aprender é gostoso. Aprender é bravo. Bom, e agradeço de novo o convite. Eu também. Eu deixo aqui o meu grande beijo e abraço também. Bom, nós precisamos, né, realmente ver o lado bom das coisas, né? E esse aprendizado, esse fortalecimento, né, da equipe da escola, o fortalecimento do vínculo das famílias com a escola, eu acho que realmente isso foi um ganho, né? Que a gente, se a gente tem alguma coisa positiva no meio de tudo isso, são essas questões. Eu queria agradecer muitíssimo, outra vez, Maria Helena, Sônia, pela participação de vocês, pela troca aqui de experiência, pelos relatos e pelo aprendizado. Mas vou pedir licença a vocês para a gente finalizar, agradecendo a essas professoras que, com tanto empenho, né, que a gente sabe que alfabetizar talvez seja uma das tarefas mais difíceis da educação, mas é uma das mais bonitas, né? E vou pedir licença para vocês para a gente finalizar fazendo um agradecimento e demonstrando aqui, né, nosso carinho e nossa admiração por esse trabalho que elas têm realizado com tanta excelência. Então, muito boa noite, parabéns para todo mundo que está assistindo e que está alfabetizando online, né? Muito obrigada e boa noite. Eu quero um canto de paz, um canto da chuva, um canto do vento, a paz do índio, a paz do céu, a paz do arco-íris.